Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos hoje ao último dia, a nossa última aula do curso de Administração Eclesiástica desse seminário. Eu quero aqui com vocês, nessa última aula, falar especificamente sobre administração estratégica. Por quê? Porque a administração estratégica ela é um elemento que pode ser utilizado tanto para aconselhamento dentro da igreja. Por quê? Por causa do que eu já falei e vou repetir mais uma vez. Os aconselhamentos que dão na igreja dão por questões pessoais da pessoa. Dificilmente por alguma coisa espiritual de fato, tá? Quando o problema é espiritual é até mais fácil de resolver, mas quando o problema é financeiro, quando o problema é no trabalho, quando o problema é na empresa, muitas vezes a orientação que você vai dar não é uma orientação que possa ser suficiente para resolver o problema. Então, a administração estratégica, ela pode te ajudar enquanto um conselheiro a fazer com que as pessoas, com um irmão que tem uma empresa, ou com alguém que seja empreendedor, ou mesmo alguém que esteja desempregado dentro da igreja, ela a se sair melhor na administração da sua própria vida. Essa que é a responsabilidade do obreiro e do irmão também. A orientação que nós devemos dar às pessoas não deve ser uma orientação simplista. Quer dizer, só levando em consideração a questão espiritual, tá? Porque, embora Deus nos abençoe em todas as áreas, há áreas da nossa vida que Ele deixou que nós administrássemos. E muitas vezes é a nossa falha na administração da nossa vida que faz com que nós erremos em administrar a nossa vida e, consequentemente, isso vai trazer um tipo de problema para a sua casa, para a sua igreja e para o seu ministério. Então, dentro do seu ministério, a administração estratégica, ela vai te ajudar também a organizar melhor as atividades que você vai desempenhar para o desenvolvimento do reino de Deus através do ministério específico que você assume na igreja. A partir do momento que você assume essa responsabilidade, ora por esse trabalho, né? Porque a oração nenhum trabalho da igreja deve prescindir da oração. A oração deve ser o primeiro objetivo daquele que está à frente de qualquer ministério na igreja, tá? A oração, o jejum, a sua fidelidade, o seu relacionamento com Deus. Porém, isso não invalida a sua responsabilidade em administrar. Então você pode orar muito, você pode ir no monte, você pode buscar a Deus, você pode andar em jejum e oração. Mas quando o dinheiro entra no seu bolso, quando o dinheiro entra na sua carteira, meu irmão, Deus não vai lá dentro e tira da sua carteira para você poder gastar, não. É você que gasta. É você que empreende mal o seu dinheiro. É você, muitas vezes até ajudando as pessoas, você ajuda sem poder ajudar, e aí você que fica complicado. Não, meu irmão, primeiro você é ajudado. Se você está na situação de ser ajudado, primeiro você é ajudado. Então você é ajudado por Deus, é ajudado pela sua própria disposição, pelo seu próprio trabalho. Então você cuida de si para depois cuidar dos outros. Você está lá na guerra, está comendo um tiro para tudo quanto é lado, primeiro você se protege. Aí você vê que um amigo seu foi baleado, certo? Um amigo seu está lá na guerra, foi baleado lá no canto, você está aqui. Então o que você vai fazer? Você vai pedir cobertura, né? Assim na guerra? Ó, pede cobertura, chama alguém, atira lá, ou melhor, joga uma granada, a granada explode, lança uma fumaça, aí você vai lá, corre e pega a pessoa. Desprotegido você não vai. Então você não tira da sua casa para dar para a casa do outro simplesmente. Você faz isso com cuidado. Com cuidado, porque daqui a pouco você que está na situação de pedir, né? Você que está na situação de estar dando trabalho para os outros. Então, a ideia de nós termos essa disciplina é muito mais você ensinar os membros a se precaver de futuros empecilhos da vida. Então, você mora no Brasil. Toda empresa no Brasil está sujeita a crises. O Brasil é um país instável. Então, quantas vezes você vê aí nos jornais falando, os investidores estão saindo do Brasil, os investidores estão voltando do Brasil. Não tem uma constância. Por que não tem uma constância? Por quê? Porque o Brasil é um país politicamente instável
e, em boa medida, economicamente também instável. Então, o seu trabalho, o meu trabalho, tá? O trabalho que nós desempenhamos secularmente ou mesmo ministerialmente pode ser influenciado em alguma medida, nem que seja como no sentido da arrecadação, pode ser influenciado. Então, o que você tem que ter, no caso, se você for um empresário? O mais importante, nós temos agora visto aí as bolsas de valores oscilando muito por causa do coronavírus, né? Mas, por outro lado, a gente faz uma pequena análise de algumas empresas. Por exemplo, essa empresa de avião aqui, a gente tem algumas, né? Tem a TAM, tem a Gol e tem a Azul, certo? Das três, a Azul é a que mais tem caixa, dinheiro guardado. Então, o que aconteceu? As ações da Azul se recuperaram mais rápido. Além das ações da Azul terem se recuperado mais rápido, as ações da Azul também se valorizam com mais velocidade. Por quê? Porque a empresa, nesse momento de crise, ela tem maior capacidade de passar pela dificuldade. Então, a pessoa individualmente tem que estar preparada para isso. Você tem que estar preparado para a crise. Então, você precisa ter poupança. Os membros da igreja têm que ter poupança. Para quê? Para cuidar da sua própria família, em primeiro lugar. Para cuidar da própria família. Depois, para eventualmente ajudar alguém que precise. Tá? Alguém precisou? Vamos ajudar. Tá? E aí, cada um podendo ajudar com um pouquinho, o que acontece? Nós resolvemos o problema de uma pessoa. Sem tirar, sem onerar tanto. Agora, a própria igreja, enquanto instituição, se for uma igreja já estruturada, ela também tem que ter caixa, irmão. Igreja tem que ter caixa. Quando você escutar, né, uma igreja cheia que não tem caixa, irmão, pode suspeitar pode começar a suspeitar do trabalho da igreja. Vai procurar saber. Vai procurar os relatórios de gasto da igreja, vai participar das reuniões de demonstração ali do fluxo de caixa da igreja. Tem que ter, irmão. Tem que ter prestação de conta. Por quê? Porque uma igreja bem cuidada, uma igreja sadia espiritualmente, é também uma igreja sadia economicamente. Tá? A partir do momento que essa igreja tem uma quantidade mínima de membros. Então tem que tomar cuidado com isso. Agora, irmãos, eu não quero, nem para você que está em casa fazendo o nosso curso online, nem para os irmãos que estão aqui na aula presencial, eu não quero de maneira nenhuma trazer para os irmãos aqui uma ideia de que a perspectiva da administração dentro da igreja seja uma perspectiva apenas humana e simplista. Não é uma administração humana, irmãos. É uma administração também voltada para aquilo que é espiritual. Mas aonde é que está a espiritualidade na administração da igreja? Escuta, aonde está a espiritualidade na administração da igreja? Onde é que está? Pergunta para você, onde é que está? Se às vezes você só vai ver lá as notas do dízimo, lá do dinheiro que o pessoal está entregando. Aparentemente não tem espiritualidade nisso. Mas a espiritualidade na administração da igreja, tanto no lidar com as pessoas, quanto no lidar com aquilo que é financeiro, relativo às finanças da igreja, está ligada à forma justa de administrar as coisas da igreja. Você não está administrando algo que é seu, você está administrando algo que é da igreja do Senhor, algo que é do Senhor. Então, para tocar naquilo que é de Deus, nós temos que andar em santidade. E não só andar em santidade, nós temos que ser o exemplo. Nós temos que ser o exemplo. Então, antes de falar sobre a administração, né, eclesiásticas aqui, ou planejamento estratégico, que é o tema dessa última aula, eu queria falar aqui sobre, voltar um pouquinho e falar o que é administrar. Administrar é liderar. Então você vai liderar em quais áreas da igreja? Pode ser numa área ministerial, pode ser com relação às finanças da igreja, pode ser com relação à mordomia da igreja, à zeladoria da igreja, à diaconia da igreja. Agora, você também pode administrar, meus irmãos, no sentido espiritual, liderar espiritualmente as pessoas. Então, a administração, ela engloba todas essas áreas, mas também a financeira. E aí o enfoque aqui também é dado nessa área financeira, tá bom?
Para fazer isso, nós temos que entender que a igreja, ela é espiritual. A igreja é uma instituição, ela é espiritual, porque ela é de Deus, mas ela também é social, e por ser social, ela tem demandas sociais. Então a sua igreja, o seu ministério, está inserido em um bairro, em uma região, e esses problemas sociais que estão no seu bairro, na sua região, vão estar também acometendo os irmãos da sua igreja. Então, o líder, ele tem que estar atento a essas questões, porque a igreja tem que se preparar espiritualmente e socialmente para atender às demandas que possam surgir dentro dela. Nesse sentido, irmãos, a administração, ela está vinculada aqui, ó, setinha, ela está vinculada à igreja. Também no sentido espiritual, social, mas agora por se tratar de administração, também no sentido administrativo. Então está falando aqui, quando fala de administrativo, está falando de dinheiro mesmo, de dinheiro, está falando de liderar, está falando que a igreja tem responsabilidade de ensinar. Então, a igreja, ela tem uma responsabilidade social, liderar, ensinar, administrar financeiramente, fazer investimentos sociais, abrir escolas, principalmente escolas, abrir às vezes clínicas ou ter parcerias com clínicas de tratamento para usuários de drogas, porque às vezes, não um irmão da igreja, né? Deus abençoe que não, mas mesmo o irmão da igreja pode ser acometido por esses problemas, mas ainda mais algum familiar da pessoa, de alguém da igreja pode ter uma necessidade específica nessa área, de ter um tratamento, e a igreja, ela tem que buscar condições de, em alguma medida, poder ajudar. Depois disso, irmãos, esse trabalho aqui, olha, todo trabalho, seja desempenhado por um pastor, seja desempenhado por alguém que seja leigo espiritualmente, exige, a Bíblia, escuta, presta atenção nessa aula, a Bíblia exige, o Senhor exige de nós que estamos à frente de qualquer obra dentro da igreja, santidade. Esse é um requisito do administrador evangélico. Sem santidade você abre portas no mundo espiritual para atuação maligna no seu ministério, no seu chamado, na sua família, na sua igreja, na sua casa. E não só nisso, nos seus bens. Aí, quando você, irmão, assume uma responsabilidade espiritual dentro da igreja e você não está na condição correta de assumir aquele trabalho, né? A gente vê aí líderes que estão vivendo situações de corrupção, né? Ou você está aí numa situação de casamento que é uma união estável, mas você não tem um papel passado ali de verdade, pelo menos um casamento no cartório. Isso aí, meu irmão, quando você assume um trabalho espiritual dentro da igreja, você abre... Sabe por quê? Vou te falar por quê. Porque você vai ter perseguição espiritual. Abre a igreja para você ver. Abre a igreja. Você tem uma perseguição espiritual muito grande. E Satanás, para ele não ter força sobre você, você tem que estar com a vida limpa. Porque senão, no primeiro aperto que Satanás der, porque ele quer derrubar a igreja, ele quer envergonhar a igreja. E aí, aquela pessoa que já está com a vida um pouquinho complicada, ela assume o trabalho na igreja, Satanás vai apertar essa pessoa mais ainda. E aí a tendência é começar a sofrer retaliações. E ela não estando com a vida 100% diante do mundo espiritual, ela vai sofrer as consequências e a probabilidade dela cair é muito maior. A cair não, é terminar de cair, né? Já está caída, né? Aí ela não levanta mais. Então, irmãos, tem que ter esse cuidado. E o pastor que está administrando a igreja, ele tem que zelar pela santidade, tá? Então, é muito mais fácil a pessoa esperar o tempo certo. Espera o tempo, sabe por quê? Porque os frutos que você colhe no tempo certo, do seu casamento, né, você administrando a própria vida, da sua igreja, do seu ministério,
vão ser frutos que vão ser incorruptíveis, são frutos guardados no céu e são frutos que Satanás não vão tirar de você. Porque abrir a igreja é fácil, o difícil é continuar com ela aberta, é manter o ministério vivo. É esse que é o difícil, manter o ministério vivo, manter a chama acesa. O que Deus quer de mim e de você não é um momento de entrega. Deus quer o quê? Continuidade. Deus quer persistência. Deus quer frutos de vida contínuo, tá? Contínuos. Então, irmãos, aí falando, nesse sentido eu estou falando, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de liderança. Se nós estamos falando de liderança, nós estamos falando também do caráter do líder. E aí, lá em 1 Timóteo 3, 1 a 13, fala de características também do obreiro. Vamos abrir aqui, ó. 1 Timóteo 1 a 13, olha só. Paulo escrevendo a Timóteo, trazendo para ele orientações de como os obreiros deveriam ser, de como esses obreiros deveriam se portar diante do mundo e diante da igreja. Ele escreve essas palavras, olha só. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, quer dizer, o ministério, administrar a igreja, cuidar das pessoas, cuidar do ministério, cuidar de algum departamento da igreja, tá? Excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo, quer dizer, o pastor, seja irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Está correto em tudo. A vida dele tem que estar correta em todas as áreas, tem que ser bom pagador, tem que ser honesto, tem que ser uma pessoa pontual, né? Apesar que hoje eu cheguei atrasado aqui na sala de aula, peguei trânsito, já até pedi desculpa para os irmãos aqui, mas tem que ser pontual, né? Ou tem que ter uma justificativa boa para não ser, né? Você tem que ter algum problema para justificar, de fato, aquilo que aconteceu. Porque 100% você pode até não ser em áreas comuns, agora no sentido espiritual, irrepreensível, principalmente no espiritual, irrepreensível, tá? Olha só, o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, casado com uma mulher, não fala duas também não, irmãos, uma mulher. Então você tem que fazer o quê? Ajustar a sua vida matrimonial. Aí se for solteiro ou viúva? Se for solteiro ou viúva, aí depende do estatuto da igreja. Tem igreja que reconhece a solteirice ali do obreiro e leva ele ao ministério. Não tem problema nenhum, Vai do estatuto de cada igreja. Se tiver no estatuto tem que ser casado, é casado, tá? Mas a Bíblia não coloca restrição para esse tipo de prática, você consagrar alguém ao ministério sendo solteiro. Eu só acho que tem que tomar cuidado. Solteiro tem que tomar cuidado, porque as tentações são muitas. E para o cara que está solteiro, para a pessoa que se encontra solteira, há uma porta maior da vida sexual fora do casamento. Há uma porta maior, porque ele já não tem isso em casa. Então costuma ter mais oportunidades, tá? Quando a pessoa está casada, ela vai passar pelas mesmas lutas. Porém, ela tem ali um resguardo, que é a própria esposa, o próprio marido dentro de casa, né? Ou o viúvo é aquela pessoa que já passou por essa vida, então ele já conhece também, então ele tem maturidade, ou pelo menos deveria, para lidar com questões sexuais, certo? Mas independente da circunstância, tá? Independente da circunstância. Aquele que administra a igreja, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto de vista ministerial, ele tem que ser irrepreensível em todas as áreas. Amém? Olha só, irmãos. Marido de uma mulher vigilante, sóbrio. O que é sóbrio? Moderado. Uma pessoa que exagera nas coisas, moderado. Depois, honesto, bom pagador, hospitaleiro, quer dizer, pessoa que tem aquela consideração pelo próximo, né? Abre porta para o próximo, apto para ensinar, quer dizer, capaz de ensinar a palavra de Deus para aqueles que precisam dela, capaz de ensinar os amigos, os irmãos da igreja. Não é ensinar da forma que nós estamos fazendo aqui não, porque não é todo mundo que tem
condição de vir ensinar assim em público, ainda mais na frente de uma câmera, mas para ensinar como um pastor ensina, meu irmão. Pastor ensina não é no púlpito. Pastor ensina é no meio do povo, é no meio da igreja. Em cima também, pastor, em cima do púlpito também. Amém, em cima do púlpito também. Mas principalmente no lidar direto com os irmãos, porque isso é, na verdade, expressar o amor da igreja, o amor às pessoas da igreja. É você olhar para o irmão e tratar esse irmão com o amor e com a devida atenção que ele merece. Afinal, foi por ele que Cristo morreu. Amém? Depois disso, apto para ensinar, né? Versículo 3. Não dado ao vinho, quer dizer, não seja uma pessoa que tenha acesso ou que beba bebida alcoólica, ou que não procure isso, ou que pelo menos, né, meu Deus, evite o máximo possível passar perto de bebida alcoólica, porque às vezes tem até comida que tem bebida alcoólica, né? Você vai no restaurante, às vezes você não sabe lá. Meu irmão, mas evitar a bebida alcoólica o máximo possível, isso não faz bem para o cristão, não faz bem para o testemunho da igreja, para o testemunho do líder, do pastor. Amém? Olha só, não dado ao vinho, não espancador, não uma pessoa violenta, não ser uma pessoa cobiçoso de torpe ganância, quer dizer, amante do dinheiro, amante dos prazeres da vida, porque isso é uma forma de cobiça também. A pessoa ficar sedenta pelos prazeres da vida, ela vai estar dentro da igreja e não vai focar no seu chamado, no seu ministério. Por quê? Porque a todo tempo está desejando os bens materiais do mundo. Espera aí, o que você quer? Conquistar o reino espiritual do Senhor ou conquistar o mundo material dos homens? Irmãos, olha aqui. Não dado vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, quer dizer, quando essas coisas surgirem, ou quando parte de algum desejo, né? Porque você pode querer também ter uma casa melhor, ter um carro melhor, tudo o quê? Moderadamente. Se eu não conseguir, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer um milagre, né? Mas está tudo na mão de Deus, o Senhor tem a direção de todas as coisas. Eu estou falando do obreiro, irmão. O membro pode até querer ter as coisas, o membro pode até querer, o pastor vai ajudar, vai intermediar. Agora, o obreiro não. O obreiro, irmão, a vida dele está entregue ao seu chamado e ao seu ministério. Se é que você quer ser um bom obreiro, um obreiro de verdade, um obreiro irrepreensível. Irrepreensível, irmãos. Olha só. Não dado ao vinho, espancador, que governe bem, versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Olha só, até a família do obreiro tem que ser analisada. Como é que os filhos dele se portam? Ele ensinou bem os filhos dele? Teve capacidade de ensinar os filhos dele? Ele cuida bem da casa dele? A esposa dele referencia o seu marido? Ou o marido referencia a sua esposa? Meu irmão, se você não está nessa situação, corrija-se. Se você não está nessa situação, procure se entregar a Deus de tal forma que a sua vida possa ser transformada pelo poder de Deus em todas as áreas. Depois disso, não neófito. Não, vamos ver o 4. Porque se não governa a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Olha só o que ele fala. O que ele fala? Ele já dá a resposta. Se você não governa a sua casa, como é que você vai cuidar da igreja do Senhor? Não. Tá certo isso não, vai cuidar primeiro da sua casa, depois você se propõe a cuidar da igreja. Versículo 6, não neófito, para que ensoberbecer-se, não caia na condenação do diabo. Sabe o que é neófito? Novo convertido. Novo convertido, imaturo, às vezes não é novo convertido, mas é imaturo na fé, é neófito. Imaturo, por isso que você está fazendo esse curso, para você ser uma pessoa madura na fé, não ser mais neófito. Neófito é um novo convertido, ou aquela pessoa que está se preparando para batizar, que não conhece os princípios direito da fé, ela é o neófito. Então, irmãos, por quê? Ele está dizendo o seguinte, que o neófito não tem um conhecimento, e por causa desse conhecimento ele pode vir a achar que a obra de Deus é o quê? É algo de prestígio, a pessoa se ensoberbece. Não é, irmão. Não é. O coração se endurece, por quê? Porque ele não tem conhecimento real daquilo que ele está vivendo. E aí o coração se endurece.
Aí por uma palavra, é uma interpretação errada, é uma forma de ver que muda, certo? É uma indução espiritual ali, maligna, muitas vezes, um pensamento maligno, que ele recebe, interpreta mal palavras. E aí ele, no serviço do Senhor, ele pode estar praticando o mal. E praticando o mal, ele pode estar se obedecendo. Por quê? Agindo pela sua própria mentalidade. Por quê? Não tem maturidade, não tem conhecimento, é novo na fé. Amém? É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Olha só, bom testemunho de quem são de fora, quer dizer, as pessoas que estão até fora da igreja têm que ver aquela pessoa de forma positiva. Meu irmão, é sério demais. Você está entendendo o quanto que é sério você assumir a igreja, assumir o ministério? É sério, não é brincadeira. E Deus vai nos pedir conta da nossa responsabilidade frente à igreja. Olha aqui, da mesma sorte, falando agora especificamente dos diáconos, tá? Isso aqui que falou no princípio, para pastores, olha dos diáconos. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Quer dizer, até para você assumir um diácono na igreja, você não assume ele e consagra ele ao diaconato, ou ordena ele ao diaconato do dia para a noite. Você prova ele, você deixa ele trabalhar sem ser diácono, testa ele, você vê se ele realmente tem compromisso com essa palavra da verdade, e aí depois você assume ele dentro do ministério. Agora tem gente que mesmo para pastor não faz isso aqui, que está pedindo para fazer para diácono. Olha como é que é sério. Para diácono. O que é diácono, irmão? Diaconato é um serviço prático da igreja, é ajudar as pessoas, é cuidar da organização da igreja, é auxiliar o pastor, é você auxiliar a organização da limpeza, o serviço da igreja, a mordomia da igreja, é servir as pessoas mais pobres da igreja, é trabalhar com o trabalho de evangelização, dando suporte para os ministérios e ajudar o trabalho da evangelização da igreja, tudo que é relativo à evangelização da igreja também. Então, assim, se tem essa seriedade, esse critério para o diaconato, quanto mais para líderes e pastores. Depois disso, irmãos, da mesma forma, os diáconos, guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também estejam primeiro aprovados e sirvam se forem irrepreensíveis. Aí o 11. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Até as esposas são analisadas. Depois, os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus próprios filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Quer dizer, você fazendo bem a obra do Senhor, você tem direito a bênçãos espirituais na fé cristã. Com o Senhor, não com a igreja, não com os homens, mas com o Senhor. O galardão é com o Senhor. Glória a Deus por isso. Porque essa é a maior graça que nós podemos ter em trabalhar na obra de Deus, é receber uma bênção do Senhor, um galardão do Senhor. E quando você está na igreja e não pode atuar ainda por empecilhos, talvez algum que menciona aqui, casamento, né? Essas coisas. Quando você tem esse empecilho, o fato de você estar na igreja, você se submeter à palavra, você também está herdando bênçãos espirituais. Porque você está se submetendo à palavra de Deus. E o mérito do pastor, o pastor que está na administração da igreja, não é ser um bom pastor, mas é se submeter, aparentemente, né? Não é ser um bom pastor, aparentemente, mas é se submeter à vontade de Deus. Porque tem pastores que são bons aparentemente. Aí você vai descobrir a vida do cara, o cara estava lá 2 anos no adultério. Um pastor que você estava com ele na igreja, admirando, ele tinha um talento natural para pregar, um talento natural para ensinar, mas estava lá 2 anos no adultério.
traindo a esposa, vivendo uma vida dupla. Acontece, irmãos, acontece, tá? Acontece próximo de mim e de você, próximo de mim e de você, acontece. Então, por que eu dei essa introdução para a nossa aula? Porque se você olhar a administração, você pode interpretá-la simplesmente como algo humano. Não é. O Espírito Santo nos influencia aqui, ó. O Espírito Santo, ele vem sobre o líder, ele nos dá direção, ele nos abençoa. E por mais que nós vamos falar de planejamento estratégico, por mais que nós podemos fazer na nossa empresa, na nossa vida, no nosso trabalho, um planejamento estratégico específico, é o Senhor que toma direção, independente de crise, independente de qualquer coisa, o Senhor toma direção da nossa vida e Ele nos dá a resposta do caminho que nós devemos seguir, amém? Então olha só, irmãos, em se tratando agora aqui, ó, de administração estratégica, por que nós devemos falar sobre isso? Por causa da parte da sua vida que lhe cabe. Deus te deu conhecimento, Deus te deu acesso ao conhecimento, Deus te deu dons e talentos, Deus te deu intelecto, Deus te deu posses financeiras para que você administre para o bem do reino de Deus, para o bem da sua família, para o bem da sua empresa, para o bem das pessoas que trabalham e são empregadas através da sua vida. Então, a igreja tem que se abrir para isso, obedecendo os princípios espirituais. Por quê? Porque obedecendo os princípios espirituais, mesmo quando o nosso planejamento falhar, Deus é fiel para nos restituir a bênção. Por quê? Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Então a gente vai aqui falar de planejamento estratégico. Então, há uma diferença entre administração estratégica e planejamento de longo prazo. A maioria das empresas, elas quando vão fazer um planejamento estratégico, normalmente elas estão trabalhando planejamento de longo prazo. Só que esse planejamento de longo prazo, como eu falei, ele vai em média aqui, ó, 5 anos. Isso aqui pode ser administração estratégica também, tá? Pode ser, tá? Pode ser um dos dois. Mas a gente vai tratar dessa diferença. O planejamento estratégico, ele tem que ser isso aqui, ó. A administração estratégica. E não somente um planejamento de longo prazo. Os dois vão ter tempo de 5 anos, tá? Pode ser 5 ou pode ser 3 anos. Tá? Os dois vão ser. A diferença aqui do planejamento de longo prazo e da administração estratégica, na verdade as diferenças são as seguintes, olha só. O longo prazo, você faz uma projeção de lucros e de crescimento. Ó, daqui a 5 anos eu quero, né, que a minha empresa ela fature tanto. Daqui a tanto tempo eu quero que a empresa chegue em tal lugar. Então, o objetivo maior são lucros e crescimento, tá? Agora, ele, por estar focado só no resultado, esse que é o problema, está focado no resultado. É a mesma coisa, eu abri a igreja aqui agora, não, eu quero ter a igreja com tantos membros só até o final do ano. Eu não posso ter só essa meta. Eu não posso. Eu tenho que ter algo maior. Porque Cristo, Ele não tem só isso para nós, não, é número. Número não quer dizer nada. Porque eu posso ter uma igreja inflada e posso não ter qualidade na minha igreja. Mas eu quero ter membros com sabedoria, com capacidade de ensinar, conhecedores da palavra, maduros na fé. Como eu alcanço um crescimento numérico mantendo a qualidade dos membros que eu tenho na minha igreja? Ou mesmo que eu não obtenha um crescimento numérico, eu posso não estar focado nisso, mas eu tenho que estar focado na qualidade do desenvolvimento espiritual da igreja. Você precisa crescer espiritualmente. Amém? Eu estou transferindo para a igreja aqui, mas você tem que aprender a lidar com isso na empresa, tá? Principalmente na empresa. Para quê? Entender como é que isso funciona
para saber orientar. Então, o planejamento a longo prazo está muito visando lucros e crescimento. Ele impede, por causa disso, você antever realidades. Por quê? Você faz um planejamento de 5 anos. Quem garante que esse planejamento vai poder se cumprir? Lógico, o seu próprio planejamento ele tem ações que vão buscar a garantia de que ele se cumpra. Porém, pode acontecer um fato terrível que impeça totalmente esse planejamento de ser cumprido. Então, quando você faz esse planejamento estratégico a partir de uma administração estratégica, você não vai simplesmente visar os ganhos, você vai visar também compreender a realidade e antever a realidade. Quer dizer, está vindo uma crise, uma possível crise. Está vindo, eu estou vendo que lá, por exemplo, esse coronavírus, antes dele chegar aqui no Brasil, né, chegou aqui, nós começamos a pandemia em março, início de março, certo? Mas em dezembro já se falava dele lá na China. Quem foi esperto, opa, peraí. Quem foi esperto mesmo, sofreu menos com a crise, pressupondo que ela viria. Então, você poderia ter feito, eu te falo o seguinte, eu não fiz. Eu não achei que fosse chegar. Não achei que fosse alcançar o Brasil dessa forma. Agora, muitas empresas quebraram, irmãos. Quebraram. Por quê? Porque às vezes tinha um planejamento estratégico. Tinha, de longo prazo, mas não anteviam realidades. Não estavam preparadas para as realidades. Você vê aí, por exemplo, algumas lojas, nós temos aí lojas de eletrodomésticos, Casas Bahia, certo? Tem Ponto Frio. Essas lojas pertencem a um grupo chamado Via Varejo. As ações da Via Varejo custam, sabe quanto que custa? São lojas grandíssimas, né? Quem que vocês acham que é maior? Magazine Luiza ou juntos? Casas Bahia e Ponto Frio. Quem vocês acham que é maior? A Magazine para vocês é maior? Vocês acertaram. Mas a Via Varejo é bem maior. A Via Varejo, em questão de número de lojas, ela é muito maior. Vocês falaram, sabe por quê? Porque a Magazine hoje faz mais propaganda. Mas sabe por que ela faz mais propaganda? Porque ela é mais rica. Ela é a mais rica hoje. É a Magazine Luiza. As ações da Via Varejo, que é a dona do Ponto Frio, né, e da Casas Bahia, custam hoje, em média, de 17 a 20 reais. Sabe quanto que a da Magazine Luiza vale? De 80 a 100 reais. Entendeu? Ela vale aí quase 5 vezes mais. Mas em número de lojas, a Via Varejo é bem maior. É bem maior. É um número assim incrivelmente maior. Você vai aqui numa loja, você vê uma Magazine Luiza tem 3, 4 Ponto Frio e Casas Bahia. Então assim, por que, gente? Agora por que ela está desse tamanho todo? Porque ela fez isso aqui, ó, ela anteviu a realidade, ó. Ela investiu o quê? Na venda dos seus produtos de forma digital. Então, o aplicativo dela é o melhor para a venda hoje. O acompanhamento que ela faz hoje dos seus clientes pela internet é maior. Ela tem um marketplace, que é o marketplace, é quando você tem o seu site, você não vende só produto seu. Você vende produto de várias outras empresas. Ela tem um marketplace mais forte. Ela tem um sistema que você pode ir lá dentro do Magazine Luiza e montar a sua própria loja e vender para seus amigos. Entendeu? Você mesmo vende o produto e ganha comissão da venda. Então assim, ela tem também um negócio que você compra pela internet, você pode receber em casa, você compra pela internet e pode ir lá na loja buscar. Então ela saiu na frente, ela está 5, 6 anos na frente dos concorrentes. Por quê? Porque ela anteviu a realidade. Ela não fez só um planejamento de longo... e ela era uma empresa que estava prestes a quebrar, porque ela era focada, ela vendia eletrodoméstico e era focada o quê? No público de maior renda.
E aí ela refez a imagem dela para atender o quê? A classe mais pobre também. Então ela vende para todo mundo hoje. Então ela tinha um planejamento de longo prazo para se transformar. Além de ter esse planejamento de longo prazo, ela anteviu a realidade. Antes de entrar a pandemia, ela estava preparada para continuar vendendo e bombando. E depois disso, irmãos, depois que ela fez isso ainda, ela tinha, ó, caixa. Tem dinheiro sobrando. Dinheiro sobrando. Então passa por essa crise aí fácil. Entendeu? Outro, aí é só site de vendas online, Mercado Livre. Sabe quanto que custa hoje uma ação do Mercado Livre? R$600. É a ação mais cara que eu conheço hoje aqui no Brasil. Custa R$600. Aí você pensa assim, não vou comprar a ação da Magazine Luiza, porque já está cara, né? 90, a Via Varejo está lá com 17 a 20 reais no máximo. Não vou comprar. Então, o céu é o limite. Pode chegar a um valor desse, irmãos. Antes da pandemia, as ações do Mercado Livre custavam R$230, 250, 230, 250. Foi para 600. 600 reais. Então, irmão, tá entendendo? Isso, nós estamos falando de empresa. Mas quando você fala de vida financeira sua, é a mesma coisa. Quanto mais caixa você tem guardado, mais condição você pode passar por uma crise melhor. Tá? Mais condição você tem. Na sua empresa, a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Então você tem que se precaver sim, tem que ter poupança sim, tá? Não tem que ficar, entrega o seu dízimo, que é bíblico na igreja, na sua igreja, entrega a sua oferta ao Senhor. Se você tiver o seu coração voltado para isso, entrega a sua oferta também. Agora, o mínimo que o crente tem que fazer é entregar o dízimo. E a oferta é voluntária, você dá o que você quiser, quando você quiser, não tem obrigação, a oferta não é uma obrigação, a oferta é voluntariedade, é o coração voluntário. Agora, o fato de você entregar o dízimo pode te abençoar mais ainda, porque é a única ordenança que tem ali no Antigo Testamento que fala que você tem garantias de poder cobrar de Deus algo. Isso é uma verdade, tá? Agora, por outro lado, falar que o dízimo é obrigatório no sentido de que, não, você tem que entregar o dízimo, senão você está roubando de Deus. Isso também é mentira, tá? O dízimo não é obrigatório no sentido de ser roubado de Deus, não. Esse contexto que está lá em Malaquias é outro, e nós vamos ter uma aula especificamente para isso mais para frente no nosso curso. Mas o dízimo é bíblico, e no Novo Testamento, a referência de dízimo no Novo Testamento é você ter o seu tudo no Senhor, não são 10%. Você está vivendo na época do Novo Testamento, e você está no Novo Testamento. Não é 10% que você tem que entregar ao Senhor. Tudo é do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. E quem entende que tudo que tem é do Senhor, por ser grato a Deus de ter aquele tudo, ele entrega os 10%. Então você entrega 10% de dízimo porque você é grato ao Senhor. Por quê? Porque tudo é dele. Tudo é dele. E no dia que ele te pedir tudo, no dia que ele pedir tudo para você, você vai ter que dar, meu irmão. Você vai ter que dar, senão a gente não está vivendo o evangelho, tá? Tudo é do Senhor, amém? Olha só, vamos continuar aqui. Então, o que é, enfim, o planejamento estratégico? A apostila de vocês traz uma definição de planejamento estratégico. Eu vou falar a página, nós vamos abrir juntos e vamos ler. Você vai aí na página 144, nós vamos ler aí o que é o planejamento estratégico. Planejamento estratégico aqui, ó. O planejamento estratégico é uma metodologia referencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando o maior grau de interação com o ambiente. A direção engloba os seguintes itens: âmbito de atuação, macropolíticas, políticas funcionais, filosofia de atuação, macroestratégica, estratégias funcionais, macroobjetivos, objetivos funcionais. Nós não precisamos entrar em cada uma dessas áreas, você pode pesquisar, não é como nossa disciplina é uma disciplina introdutória para isso, não é nosso objetivo ficar aprofundando
nessas questões mais econômicas, tá? Mas o que é importante aqui no texto que foi falando? O planejamento estratégico, ele busca resultados, lucros, crescimento, só que ele busca também uma análise do ambiente. Então, você, por exemplo, for uma escola, você não simplesmente abre uma escola. Você abre a escola, você percebe qual que é o público dessa escola. Qual que é a deficiência que eu tenho aqui nos alunos que frequentam essa escola. Então eu vou abrir a minha empresa e vou criar uma missão para ela associada à necessidade específica que esse local precisa. E aí eu crio aqui uma missão, eu tenho uma missão, tá? Tenho uma missão. Eu tenho uma visão. E eu tenho objetivos. Tudo que eu for fazer nessa escola, nessa empresa, onde eu tenho missão, visão e objetivos, eu tenho que fazer no sentido de cumprir a minha missão, visão e objetivos, a fim de saciar, tanto dentro da minha empresa, quanto no público que eu recebo, aquela realização. Então as pessoas entram na sua igreja, no seu trabalho, na sua empresa, e elas veem o seguinte: olha, essa igreja tem essa visão, ela cumpre esse chamado, e ela realiza essa missão dessa forma. Por isso eu faço parte dela, eu me realizo nesse lugar por causa disso. Todo mundo deve fazer isso, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sua vida pessoal, porque você também tem uma visão, tem uma missão, tem um chamado, tá? E a ideia é aplicar isso dentro da igreja. Então, de novo a diferença. Enquanto o planejamento de longo prazo só visa os resultados, o planejamento estratégico, ele, além de buscar os resultados, ele analisa o ambiente, a fim de que, continuamente, tá? Analisa continuamente, a fim de que cumprir a sua missão, a sua visão e os seus objetivos. Ser realizado. Depois disso, no cumprimento dessa missão, dessa visão, na análise desse ambiente, existe um grau de interação que as empresas têm com o ambiente. Qual o ambiente é o quê? Por exemplo, se for uma igreja, com o bairro, com a rua, com as próprias pessoas. E aí, a apostila esse artigo que nós estamos nos baseando aqui, ele está trazendo o quê? Ele está trazendo a ideia de que as empresas podem ser avaliadas em seu nível de interação com o ambiente. E através desse nível de interação com o ambiente, você consegue perceber as igrejas que vão, ou as empresas, né, ou a pessoa em si que está trabalhando, desempenhando esse trabalho, que vão dar certo ou não vão dar certo, através do tipo de interação que eles têm com o ambiente. Aí logo embaixo de onde a gente leu aí as definições, tem uma tabela. E aí ele vai falar, ó, comportamento opcionais e respectivas consequências. Olha só. Grau de interação com o ambiente. Primeira linha aí. Negativo. É chamado de dinossauro, quer dizer, aquele comportamento mais tradicional e antigo, de pouca relação com o seu cliente, tá? Comportamento, olha só, não reagente, não adaptativo, não reage, quer dizer, a pessoa se manifestou, eu não respondo, tá? Depois disso, não adaptativo, a pessoa se manifestou, a pessoa que eu estou lidando com ela, ou o meu público se manifestou, certo? Eu estou lidando com esse público, só que eu não respondo, ou eu não me adapto, ou eu não tento ajudar, quer dizer, não adaptativo, certo? Depois, não inovador, que é também, eu não crio, eu não tenho capacidade de criação. Consequência, aí a consequência vem na coluna seguinte, olha só, consequências. Sobrevivência a curto prazo, quer dizer, a curto prazo, aquela empresa ali dura. Mas depois, embaixo, extinção. Então essa primeira linha aqui, ó, a empresa que se comporta desse jeito, segundo aqui esse pensamento,
a tendência é ela ser extinta, tá? Depois disso, neutro, grau de interação neutro, tá? Qual que é o nome que ele deu? Camaleão. Reagente, quer dizer, ele é ativo, tá? Ele reage, é ativo, tá? Adaptativo, quer dizer, quando acontece algo, ele está envolvido em alguma questão, ele se adapta àquela questão, ele se interage, ele tenta dar resposta. Depois disso, sobrevivência a longo prazo, quer dizer, a empresa que age dessa forma, ela costuma o quê? Durar mais tempo, tá? Só que ela tem possibilidade de estagnar, então ela vai durar mais tempo, ela vai durar, e depois ela vai estagnar. Ela vai continuar até sobrevivendo, mas estagnada, não vai ter mais crescimento, tá bom? Então por isso que na igreja também nós temos tem que ter essa visão. Você precisa procurar fazer, interagir com a igreja, produzir, tentar fazer algo diferente, mas tem que estar aqui, ó, irmãos, ó, dentro dos princípios. Não adianta você fazer nada para Deus, pode ser inovador, pode ser bonito, pode ser para ajudar as pessoas, mas se não tiver debaixo dos mandamentos do Senhor, e se não tiver santidade, todo esforço vai ser em vão, porque quem dá o crescimento para a igreja, o crescimento real, verdadeiro, puro e santo, é Jesus. É Jesus. Depois disso, o último aí, positivo, que é aquele que trabalha bem a sua interação com o ambiente. Ele chama de Homo sapiens. Ele é reagente, ele é adaptativo e ele é inovador. A consequência dessa empresa é sobrevivência a longo prazo e desenvolvimento. Ter um desenvolvimento, tá bom? Então, essa é a explicação desse quadro. Então, o que você tem que procurar no ministério que você atua dentro da igreja, na empresa que você tem ou na empresa que você trabalha, que você é gestor? Você deve procurar fazer um planejamento estratégico de longo prazo, que procure objetivos claros de rentabilidade que seja, ou de ganho numérico, mas esses objetivos não devem ser maior do que uma análise ambiental das realidades que você ou a sua empresa tem vivido. E fazendo isso, você tem que objetivar não somente ter ganhos financeiros, mas também, tá, cumprir a sua missão, a sua visão e os seus objetivos, a fim de posicionar de forma inovadora a sua empresa diante das outras. E aí sim, você vai ter um crescimento de longo prazo. Você vai ter um crescimento, você vai ter um desenvolvimento, e isso vai ser o quê? De longo prazo. Não é de um dia para a noite, tá? Porque tem um crescimento também exponencial de curto prazo, meu irmão, começa a pregar prosperidade, começa a pregar que o povo vai ter dinheiro, começa a falar só de bênção, de vitória. Vai vir gente, só que na mesma velocidade que elas virem, elas vão embora. Por quê? Porque no primeiro isso aqui que acontece, ó, as pessoas não estão firmadas em Cristo. O que você tem? Onde é que você tem que estar firmado? Em Cristo, em Jesus. Você precisa estar enraizado em Jesus. E na sua empresa? Na empresa já não tem isso. Quando você pensa nisso, você pensa em envolver essas pessoas. Então, quando você trabalha com honestidade, quando você tem um serviço inovador, quando você é honesto e justo, mesmo que você momentaneamente perca aquele cliente, ele vá para outro. Aí o outro não foi honesto como você, não foi justo como você, não foi atencioso como você, o que vai acontecer com aquele cliente? Ele vai voltar. Você vai perder ele momentaneamente, mas ele volta. Então, não fique chateado se isso acontecer. Espere, continue trabalhando corretamente, tá? Porque aí a pessoa volta. A mesma coisa a igreja. Você está trabalhando direitinho, a pessoa pode sair. Ela pode ter um desentendimento, ela não te entendeu, saiu. Ok, você tem a sua consciência tranquila, você está trabalhando certinho, o que vai acontecer? A pessoa vai para outra. Quando ela chega lá, aí ela vai ver a verdade.
É esse que é o ponto, é esse que é o ponto. As pessoas estão andando debaixo da santidade do Senhor? Isso aqui, irmão, ser honesto, ser justo, diante da igreja, olha, essa igreja tem prestação de conta? Só de não ter prestação de conta, meu irmão, você já tem que ficar pé atrás. Nunca vi uma prestação de conta da igreja. Essa igreja tem reunião de membros, com os membros têm vez, pode dar opinião. Essa igreja é uma igreja que abre porta para a gente, me dá oportunidade de desenvolver o meu ministério. Eu tenho um chamado, eu tenho oportunidade, eu gosto de pregar, eu posso pregar na igreja? Meu irmão, pastor tem que dar oportunidade para as pessoas pregarem na igreja. Tem que dar oportunidade, não é só ele não. A pessoa estando lá em condição, dê oportunidade. Nem que você crie um culto só para as pessoas terem oportunidade. Antigamente tinha um culto de testemunho. Então, meu irmão, tem que ter. Quando isso não acontece, ô irmão, tome cuidado com a igreja, porque a igreja foi feita para isso. No dia que o pastor morrer, acabou a igreja, porque é só ele que prega. Não ensinou ninguém a pregar, não deixou ninguém ter oportunidade, e aí? Tem que dar oportunidade. Se a pessoa está apta, tem condição, tem talento, tem que dar oportunidade sim. Amém? Então olha só, irmãos, vamos lá. Esse planejamento, ele prevê uma projeção futura. Então beleza, você faz uma projeção futura. E ao fazer aquela análise de ambiente que nós estamos fazendo, você, ao ter aquele plano na sua mão, você faz uma análise das mudanças necessárias. Você prevê ali possíveis ameaças. E você, dentro das ameaças e das mudanças, você pode enxergar novas oportunidades. Aqui é a oportunidade de ser também inovador. Tem uma oportunidade nova. Vamos fazer alguma coisa inovadora. Vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos fazer fluir algo diferente nesse lugar, na nossa igreja, no nosso ministério, no nosso trabalho. Tá? Isso tudo colabora para você o quê? Todo o trabalho que você faz, você não está fazendo simplesmente o produto. Não é só o produto que você vende. Você está aí como pedreiro, entregando aí um serviço de reforma de uma casa. Você não está vendendo uma reforma da casa da pessoa. Você está vendendo qualidade de vida. E esse que é o ponto. Tá? Se você está vendendo qualidade de vida, você tem que, primeiro, se apresentar como alguém que está trazendo qualidade de vida para ela. Tem um sorriso no rosto, a pessoa está fazendo, nós vamos fazer o melhor serviço para você. Nós temos compromisso, nós cumprimos os prazos. E aí você não pode fazer aquele problema virar um inferno para a pessoa. Mesmo na hora que a obra estiver sendo desenvolvida e imprevisto que acontecer, você tem que minimizar os danos. E tentar prever, na hora vai dar orçamento, já prevê, olha, você pode ter um problema aqui. O orçamento é esse, mas você pode ter um problema aqui nesse tipo de problema. Isso aí, dentro da venda, do curso de vendas, é chamado de venda consultiva. Você não vende só o produto, você explica o produto para a pessoa. Você explicando o produto para a pessoa tem confiança no seu serviço. Tá? Então você não pode só vender, você tem que explicar o seu serviço. Tá? Faça a venda consultiva. Não venda só o produto, venda mais do que o produto. Venda um valor. Tá? Então você cria um valor. Quando você cria um valor no produto, no serviço que você está desempenhando e vendendo, você vai ganhar o cliente e já vai automaticamente manter esse cliente com você. Você ganha e mantém o cliente. Então vai muito além de você simplesmente apresentar um produto. Tá? Então, nós concluímos aqui que a administração, ela é o quê? Um processo contínuo. Ele é um processo que não é que você planeja simplesmente e deixa para lá, como planejamento aqui de longo prazo. Ah, não, eu planejei e vou deixar para lá. Não, você planeja, você acompanha, você confere e você vai aferir se tudo que você projetou está ocorrendo da mesma forma. E além disso, durante esse processo, você corrige o seu planejamento a fim de o quê? Objetivar dentro dele os melhores resultados possíveis, tá? Então, depois como é que você faz? Ah, não, professor, eu fiquei interessado em saber mais sobre planejamento estratégico. O que você pode fazer? Você pode entrar lá no Google, né?
e procurar um modelo de planejamento estratégico para a empresa. Aí você pega a partir daquele modelo e constrói o seu, tá? Mas isso envolve algumas etapas, tá? Aqui está falando na apostila de vocês algumas etapas. Eu quero só nomear essas etapas bem no finalzinho aí desse artigo, tá? Então aqui, olha só. Primeira etapa, análise do ambiente. Então, por exemplo, olha aqui. Você está aqui, por exemplo, ó, setor da sua empresa, tá? Vamos colocar aqui, ó, 2 setores, tá? Vou colocar aqui os 2 que eu tenho aqui, educação e construção. Setor de construção, o que nós poderíamos falar sobre ele? Análise do ambiente. Setor de construção, um setor que vinha passando por crises, tá? Desde 2014 vinha passando por crises, mas hoje é um setor em expansão. Quais são as áreas em expansão? Construção de apartamentos hoje, tá? Vendas para financiamento. Financiamento hoje, você vê, olha, o governo está trabalhando, os juros, ó, a 2%. Esse número aqui já foi 9%, já foi 10%. Tá, 2%, quer dizer, os juros para a compra de imóvel tá baixíssimos. Então, há uma tendência agora de venda de apartamentos. Tá? Vou colocar aqui AP, ó. Consequentemente, tanto para vender apartamentos novos quanto apartamentos usados. Agora, aqui você já vê uma oportunidade. Você pode focar, por exemplo, reforma de apartamentos usados para venda. É um exemplo. Ah, eu estou vendo essa oportunidade aqui, eu vou focar na reforma de apartamento para venda. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter uma forma de atuação específica. E aí eu vou começar a anunciar esse serviço. Tá? É uma forma de você analisar o ambiente. Outra forma de analisar esse mesmo ambiente. Ah, não. Desde 2014 esse setor estava em crise. Então eu trabalho com construção de apartamentos. Não está vendendo. Eu tenho um monte de apartamento parado. Então o que eu vou fazer agora? Já que a minha empresa ainda é uma empresa pequena. Eu vou focar na reforma de casas e condomínios. Tá? Aí você foca só na reforma. Por quê? Independente do que seja, só na reforma. Porque enquanto esteve a construção em crise, reforma não estava. Reforma não estava. Agora, construção já não está mais em crise. Na Bolsa de Valores, as empresas que mais estão indo bem é o setor de construção. Tá? Então, você poderia agora focar tanto em reforma quanto na construção de prédio, de apartamento, porque vai voltar a ficar, principalmente ano que vem, né, 2021, vai ficar mais aquecido esse setor ainda. Mas você tem que estar atento, né? Isso aqui depende muito do governo. Juros a 2%, meu irmão, com certeza vai vender muito apartamento para frente. E mesmo quem tem apartamento já, há uma tendência das pessoas que compraram antes de 2014 a vender e querer comprar algo melhor. Então há uma tendência de troca. Tá? Então o setor imobiliário aqui, o setor imobiliário já vai ficar uma interrogação. Vai ficar aceso? Vai ficar bem imobiliário? Eu digo por causa do quê? Porque você tem 2 pontos de venda. Apartamentos novos e apartamentos usados. E aí, qual que vai ficar melhor para vender? Não sei. Aí teria que fazer o quê? Uma pesquisa mais aprofundada. Às vezes conversar com o corretor, ter informação, qual que é a sua visão? Aí você conversa com 2, com 3, você está fazendo uma pesquisa mínima. Aí você elenca aquelas informações e monta o seu planejamento. Agora, o setor escolar, olha aqui, com esse negócio aí de coronavírus, certo? Questão universitária. Ensino à distância. O ensino à distância agora, ó, vai ter mais oportunidade de trabalho. Então, as pessoas estão só atuando nessa área, vale a pena fazer um curso específico na área de EAD. Vai investir numa... Você está com a escola aberta hoje, não espera chegar outro vírus desse para você montar um sistema online para a sua empresa, para você não perder cliente, não perder aluno. Então, irmãos,
quando fala de análise de ambiente, é você analisar, isso aqui foi só um exemplo simples. É só para você fazer uma análise o quê? Do seu setor. A pessoa que trabalha, ela tem que fazer uma análise do setor que ela atua, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui da etapa de produção de um planejamento estratégico. Execução de uma análise o quê? Do ambiente que a empresa está lidando. Segundo ponto, estabelecimento de uma diretriz organizacional. Então, isso aí envolve aqui, ó. Então, primeiro ponto, né? Deixa eu só anotar ali. 1. Análise. 2. Diretrizes organizacionais. Aqui entra, ó. Você vai colocar metas. Em relação ao quê? Eu estou criando uma meta com base nisso aqui, ó. Com base na análise que eu fiz, eu estou vendo a possibilidade de, em até 5 anos, ter essa meta. Tá? Você vai criar metas. Depois, tá? Você vai definir aqui aquela questão que eu falei. Missão. Objetivos da empresa. Vai definir aqui formas de atuação. Formas de atuação, tá bom? Você vai, através disso, explicar o que para as pessoas? Tentar, através do seu trabalho, o quê? Criar o quê? A razão da existência da sua empresa. Ela vai se realizar aqui, ó, no ponto 2. Ponto 3. Formulação de uma estratégia organizacional. Tá? Como? Aqui a pergunta é essa. Como alcançar todas essas metas? Como? Aí você vai traçar uma estratégia. Tá? Como? Aqui no caso de quem está querendo trabalhar com construção. Contactando quem? Engenheiros, contactando arquitetos, contactando designers, oferecendo o seu serviço para designers, criando um ciclo de amizades positivo que possa te gerar indicações. E aí você trabalha só com reforma, recebendo indicação de quem já está mexendo com isso. Você ganha o seu, o cara ganha o dele lá. É isso. E no caso de escolas, né, por exemplo, você tem uma faculdade, você pode ter parcerias com escolas de ensino médio. Você pode ter parcerias. Tem uma faculdade aqui de Belo Horizonte, por exemplo, que ela dá aulões de preparação para o Enem, que é a UNA. Está fazendo isso. Para quê? Ela está criando um relacionamento com o estudante antes dele sair da escola e procurar uma faculdade. Ele sai da escola e já tem uma referência de faculdade, ó, a UNA. Entendeu? Então, essa é uma estratégia deles. Mas isso é o quê? Longo prazo, ó, 5 anos. No caso deles, quando trabalha com ensino médio, eles podem fazer para 3 anos. Essa é só uma ação, tá, irmãos? É só um tipo de ação, tá? Número 3. Implementação da estratégia organizacional. Então, essa implementação, que seria o ponto 4, eu vou colocar para nós assim, só para ficar mais prático, tá? Vou colocar aqui um plano de ações. Plano de ação. Plano de ação. E aqui no 5, ó, que vai estar aí na apostila de vocês, controle. Então você faz um plano de ação, você aqui, ó, é teórico. Você teorizou. Tá tudo no papel ali para você ver sempre, eu estou seguindo correto, deixa eu ver o que eu coloquei lá. Eu estou agindo correto diante dessa situação? Você vai lá no seu planejamento e vê, olha, não estou agindo correto, não estou agindo correto. Então eu vou continuar. Ou não, eu vou alterar um pouquinho, porque tem que alterar. Há necessidade de alteração. Você traçou uma estratégia. E aí você vai criar um plano de ação. Aí o plano de ação, irmãos, o que é o plano de ação? Vamos só colocar aqui, tá? Você pode fazer um plano de ação
anual. Então você vai criar o que com esse plano de ação? Olha só, você vai fazer o seguinte, vai pegar um calendário, certo? Vai pegar um calendário, o calendário vai estar dividido aqui semanas, né? E vai estar dividido dias, certo? Você vai pegar isso aqui durante um ano, 12 folhas de calendário, cada um por um mês. Você vai colocar aqui, ó, vai pegar a partir do seu planejamento e vai colocar aqui, ó, ação 1, começa em tal dia. Ação 2, tal dia. Ação 3, tal dia. Ação 4. Pode ser que vai chegar um tempo que vão ter ações simultâneas. E tal dia aqui, ó, vai ter ação 1, 2 e 3 juntas. Elas todas atuando ao mesmo tempo dentro da sua empresa. E você tendo um mapa, esse mapa, você pode criar, normalmente essas empresas colocam isso na parede assim, ó. Você vai fazer a análise daquelas ações, olha, tal dia tem que entrar com isso e isso. O que precisa para isso e isso? Aí você vai fazer o 5, ó, controle. Você vai deixar essas atividades programadas, deixar os responsáveis e você vai cobrar e ver se está sendo realizada no tempo certo, na hora certa por todo mundo. Com o tempo, você vai começar a colher resultados. E aí, com base nos resultados, você vai saber também quando foi e a fonte desses resultados. Aí você vai somar esses resultados. Olha, isso está dando certo? Isso não está dando certo? Isso aqui tinha que ter dado resultado X, porque eu tinha metas aqui, ó. Eu tinha metas. Não deu a meta. Então, essa divulgação, esse trabalho que eu fiz aqui a partir do dia tal, que durou não sei quantos meses, ou que está durando 6 meses, que está durando 1 ano, não trouxe o resultado que eu queria. Será que esse é a melhor ação? Vamos alterar essa estratégia? Vamos alterar essa ação? Vamos criar uma estratégia nova? Ah, essa estratégia 2 aqui, ela foi melhor, ela funcionou aqui, ó, durante um mês todo, junto com as outras ações. Mas ela foi muito mais efetiva e nós gastamos menos dinheiro para fazer ela. Então o que nós vamos fazer? Tira essa ação aqui. Então essa ação aqui pode ser aqui, ó, dá um exemplo, tá? Pode ser uma panfletagem, panfletos, ó, pode ser panfletos, pode ser uma divulgação online, pode ser participar em feiras, ó, feiras, pode ser uma visita de porta a porta, fazendo venda de porta a porta. Então você tem uma infinidade de ações que você pode criar para cada tipo de trabalho. Pode ser visitando escolas, pode ser direto falando com os alunos, né, de uma escola. Pode ser você fazendo um site, apresentando um site, seu serviço, um portfólio, fazendo um folheto, indo naquele local apresentando o seu trabalho. Tem diversas formas de você fazer um plano desse. Tem que sentar e gastar tempo. E aí a apostila de vocês menciona justamente isso. Normalmente as empresas não querem mexer. Por quê? Porque dá muito trabalho de fazer. Aí sentar para mexer, dá mais trabalho ainda. Então, é um serviço trabalhoso. Então, normalmente, o que as empresas fazem? Eu recomendo, se você é dono de uma empresa, fazer também. Você chama um profissional de marketing, um profissional de administração, e ao invés de você fazer, você paga para ele. Ele faz um planejamento estratégico da sua empresa para você, e você só tem que acompanhar. E talvez, né, colocar as pessoas para executar, e você só acompanha. E aí alguns cobram um valorzinho mínimo para te ajudar no acompanhamento. É uma forma de fazer, tá bom, irmãos? Então essa aula foi para apresentar minimamente como é que se dá o planejamento estratégico. No sentido de trabalhar igreja, irmãos, isso aqui pode ser utilizado da mesma forma. Você pode organizar um culto. Você organiza um culto aqui, ó, eu vou organizar uma semana de culto, vai ser um seminário, vai ser no final do mês aqui, ó, nesses dias aqui do X, até dia 30, ok? Essa primeira semana aqui eu vou fazer, se eu quiser realizar só no mês, tá? O ideal é fazer esse planejamento com mais prazo, com 2 meses, 3 meses a mais. Mas se eu fizer no mesmo mês, olha só, no primeiro dia aqui, ó, eu marquei uma reunião. Já tinha chamado os pregadores, marquei uma reunião com a igreja e deleguei responsabilidades a cada um dos irmãos. Na primeira semana aqui nós já começamos a divulgar o evento. No outro dia nós fizemos um panfleto, certo? Marcamos uma outra reunião aqui, o panfleto foi aprovado.
Aqui na primeira semana aqui, ó, no culto de quarta, quinta, já começou a fazer a divulgação do evento, ó. Divulgação do evento. Aí, aqui, eu comecei a envolver os irmãos mais com o evento. Quer dizer, fui numa rádio anunciar o evento, procurei outras igrejas para poder participar junto comigo do evento, para poder dividir a tarefa, convidei pessoas. Depois aqui, eu comecei a fazer, já 2 semanas antes do evento, uma divulgação online aqui, ó. Aqui eu estou panfletando agora e estou colocando aqui uma divulgação online nesses dias, ó. Então, isso simultaneamente. Depois disso, dependendo do bairro, eu vou lá e passo um carro de som. Então eu tenho um panfleto, eu tenho a divulgação online, eu tenho um carro de som e eu tiro todos os domingos aqui, ó. Vou colocar a bolinha aqui para ficar diferente. Todos os domingos aqui, eu coloquei os irmãos da igreja para fazer evangelismo com o panfleto da igreja e com o panfleto do evento. Então, você está aqui, ó, de certa forma, com um planejamento que mune todo o seu mês e envolve toda a igreja no processo de trabalhar. Entendeu? Então você pode colocar, envolver os ministérios. Quando você faz isso com mais tempo, o ideal, como eu falei, é 2, 3 meses. É você envolver a mocidade, os jovens, a igreja, os adolescentes, as crianças, em cada um fazendo uma atividade diferente para aquele dia, para ficar um dia especial, não só para quem vem, mas também para os irmãos que estão aqui. E vamos colocar o povo para orar, desde o primeiro dia lá, ó, desde o anúncio, desde o pensamento daquele trabalho. Oração, 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 jejum, 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 oração, jejum e planejamento. Oração, jejum, planejamento. Oração, jejum, envolvimento. Aí depois, vai chegando mais perto da data, oração, jejum, planejamento, divulgação. E divulgação diferenciada, Até que por fim, tá vendo? A mesma ideia do planejamento estratégico que a gente viu aqui, cabe também num plano de ação para a igreja na realização de um evento. Amém? Então eu acho que está explicado também com relação dentro da igreja como é que isso pode trabalhar. Então, irmãos, eu espero que essa disciplina, esse curso, possa ter abençoado a sua vida, o seu ministério. Sobretudo, meu irmão, fique firme debaixo das ordenanças de Deus. Ore sempre, ore ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele. E o mais, Ele vai te dar a capacidade de você fazer, e Ele vai nos ajudar a fazer. Ele fará. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida e você concluiu mais uma disciplina. Em breve nós nos encontramos em um novo curso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Amém.